Então, gente, dando continuidade à teoria das relações humanas, tá? Do Elton Mayo, tá? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre alguns tópicos dessa experiência que foi feita, né, em Hawthorne, em Chicago. E logo em seguida, a gente vai falar um pouquinho mais um pouquinho sobre o comportamento ou conduta adequada nas empresas, tá? Nós vamos abordar alguns tópicos e na sequência vocês vão tirando dúvidas comigo pelo chat e assim por diante, tá? Não esqueçam que Elton Mayo não é Maslow. Maslow tá ligado ao behaviorismo e ao comportamentalismo. A gente só falou dele um pouquinho no início, tá certo? E aí guardem isso para uma aula posterior. É porque muitas dessas teorias são cruzadas, elas se tocam, né? Mas por enquanto nós estamos falando da teoria das relações humanas do Elton Mayo, tá? Essa experiência coordenada pelo Elton Mayo, né, de acordo com o que está em cima, tá? Estendeu-se à fadiga, aos acidentes de trabalho, à rotatividade do pessoal e ao efeito de condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal, certo? As condições físicas submeteram certos trabalhadores a condições físicas e observaram como eles correspondiam psicologicamente àquilo que estava sendo colocado, né, dentro do ambiente de trabalho deles, tá? E aí chegou-se à seguinte conclusão: as pesquisas verificaram, né? O que é a pesquisa? Você vai a campo, observa o comportamento das pessoas e anota os dados, e a partir disso você vai mensurar mais ou menos, direto ou indiretamente, quais são os efeitos do ambiente de trabalho na vida da pessoa, tá certo? E aí, dependendo do efeito, o ambiente externo pode influenciar mais ou pode influenciar menos no local em que se está, tá? E aí, nessa experiência de Hawthorne, os pesquisadores verificaram que os resultados da experiência eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica, ou seja, fizeram um bocado de alterações no espaço externo, mas não conseguiram tomar conclusões extremamente precisas, muito bem calculadas. Por quê? Porque existiam coisas de natureza psicológica que não poderiam entrar na base dos cálculos, na base da medida matemática, né? E aí, a partir disso, é que se começou o primeiro passo para se desenvolver as relações humanas, a teoria das relações humanas dentro da administração, porque a relação humana, né, o humanismo, essas coisas todas já estavam presentes na filosofia, nas filosofias anteriores, nas teorias do conhecimento anteriores, dos séculos anteriores, tá? Aí tem várias fases, né? A primeira fase, vocês não precisam decorar isso, eu só quero dar uma pontuada rápida, né? A primeira fase dessa experiência procurava verificar a correlação entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários, até que ponto a luz influenciava no comportamento dos operários quando eles estavam trabalhando, tá? Aí as descobertas descobriam que não havia relação da luz do desempenho dos funcionários. Existiam outras coisas, além de físicas. Os funcionários se sentiam na obrigação de produzir, mas o fator psicológico influencia mais que o fisiológico, tá? Outro aspecto, né, foram convidados e selecionados 6 operários, fizeram equipes de 6 operários. A pesquisa foi feita no nível experimental por 12 períodos. Né? Isso aqui é um outro dado interessante, né? Porque a administração, como é uma teoria baseada na prática do dia a dia, ela só pode tomar suas conclusões, ela só pode desenvolver as suas teorias, né, com base na observação, tá? E aí, com base na observação, é que você consegue pegar uma teoria para aplicar no ambiente de trabalho, tá? Isso aqui tem sido muito usado, inclusive, nos RHs de hoje em dia, tá? O que se descobriu? Que os operários gostavam do trabalho num ambiente diferente, sem controle rígido, com liberdade e menos ansiedade. Porque a pressão muito grande, com a hierarquia muito elevada, né? O sistema de chefia muito rígido, tá? Gera ansiedade nas pessoas. Então, para que as pessoas ficassem menos ansiosas, se sentissem um pouco mais livres, era preciso deixar a coisa mais horizontal, tá? Era preciso horizontalizar as relações ao invés de verticalizar, tá? E aí, de modo que as pessoas se vissem mais ou menos como iguais, né? Então, para isso era preciso construir um ambiente amistoso, sem opressões, com conversa permitida, não havia temor ao superior e houve desenvolvimento social do grupo, amizade experimental, né? As pessoas se tornaram mais amigas a partir do ponto em que a horizontalidade foi mais bem-vinda do que a verticalidade, tá? Não é a lógica do eu mando e você obedece, tá? Aí se desenvolveu liderança e objetivos comuns, espírito de coletividade foi aumentado, tá? Vamos pular essas outras fases aqui, tá? Conclusões gerais, assim, no final de toda a experiência, né? Depois de 1932, porque a experiência durou entre 1927
em 1932. Primeira coisa, o nível de produção é resultante da integração social, normas e expectativas sociais que envolvem um homem. De nada adianta estar bem física e fisiologicamente se não estiver integrado socialmente. Não adianta você estar lá de corpo se a sua alma não está lá, tá? No trabalho. Você não vai sentir à vontade. Então é preciso fazer com que subjetivamente o indivíduo se sinta parte daquele lugar, tá? Então é preciso estudar os afetos, né? É preciso valorizar os afetos. Outra conclusão, comportamento social dos empregados. O comportamento social dos empregados está intimamente ligado ao comportamento do grupo em que se está inserido. O indivíduo não se sente livre para determinar seus padrões, pois seria marginalizado pelo grupo. A empresa não deve tratar o empregado individualmente. A amizade ou agrupamento social dos trabalhadores devem ser considerados como aspectos importantes para a teoria da administração. Ou seja, é preciso o tempo todo se esforçar para que o indivíduo esteja integrado à coletividade. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer com que os grupos aprendam a ser abertos àquele indivíduo que está chegando, para que ele não se sinta excluído, né? Essa foi outra conclusão importante. Tá, recompensas e sanções sociais. Durante a experiência, constatou-se que os operários que se destacavam eram marginalizados pelos demais. Na sala de montagem, os operários que produziam menos ganhavam menos para não causar conflitos com os demais. São considerados bons companheiros aqueles que se adaptam aos padrões estabelecidos pelo grupo e como péssimos companheiros aqueles que não agem conforme que o grupo determina. Às vezes você sendo, a conclusão que foi tirada, você sendo sensacional no desempenho do seu trabalho, pode gerar uma rixa, pode gerar uma inveja, e aí foi observado o quê? Que alguns indivíduos deixam de dar o seu melhor para se adaptar às normas do grupo, que não deixa de ser um problema, né? É preciso fazer com que as pessoas sejam excelentes, mas também sendo solidárias, tá? Se você puder produzir solidariedade e excelência naquilo que você faz, é a melhor maneira que nós temos para ter uma empresa funcionando do ponto de vista ideal, né? Mediocrizar tudo não é a melhor solução, embora seja muito comum, né? Quarto ponto de conclusão, grupos informais diversos. É importante formalizar. Já viram aquelas empresas que você bota as pessoas para jogarem, brincarem? Tá? Isso aqui tem a ver com o Elton Maio, tá? Google faz isso, outras empresas também fazem isso, né? Microsoft, bota o pessoal para jogar, para brincar nos momentos de lazer, né? A organização humana da empresa, tá? É importante definir regras de comportamento, formas de recompensa ou sanções sociais, seus objetivos, sua escala de valores sociais, suas crenças e expectativas, que cada participante vai assimilando e integrando em suas atitudes e comportamentos. No entanto, é preciso criar grupos informais. Você cumpre a regra, mas você também se sente à vontade de ser despojado, tá? É uma coisa que é contraditória, né? Mas é importante na empresa, tá? Relações humanas intensas e inconstantes, tudo bem. Eu vou pular isso aqui, tá certo? E aí, ó, apreciação crítica da teoria das relações humanas. São os aspectos críticos que devem ser avaliados de modo que a gente possa entender quais são os problemas dessa teoria administrativa, tá? Ela se opõe muito às teorias clássicas, esse é um primeiro ponto negativo. Ela informaliza muito o trabalho, né? ênfase excessiva na solução de conflitos entre pessoas e organização, né? ênfase muito grande na harmonia, então existe uma certa utopia, né? Existe uma certa, como se tudo pudesse ser resolvido com base na amizade e no companheirismo, e muitas vezes não é assim, a gente sabe que não é. É a busca do trabalhador feliz, produtivo, integrado no ambiente de trabalho, né? É difícil você ter uma pessoa que trabalha e é feliz ao mesmo tempo, né? O trabalhador pode até ser feliz, mas ele não vai estar 100% feliz no ambiente em que ele está, tá? Restringir a pesquisa apenas às fábricas, né? A pesquisa, um outro problema aqui é que houve uma restrição muito grande dessa pesquisa. Então, ela estabeleceu, essa teoria administrativa estabeleceu conclusões gerais em cima de um objeto de estudo, que é aquele espaço da fábrica, né, muito específico, né? Você não pode, era preciso pesquisar mais ao invés de se focar excessivamente no campo das fábricas. E a análise exclusiva é a organização informal. Isso é um outro problema. Você não pode informalizar tudo. É preciso é aquela coisa, né? É preciso brincar na hora certa e é preciso ser sério na hora certa, tá? E aí é isso que está sendo colocado aqui na apostila. A gente pode entender criticamente essa teoria à luz disso que está sendo colocado aqui, tá certo? E aí no próximo tópico a gente vai falar um pouquinho sobre conduta adequada nas empresas ou sobre aquele programinha digital
para que vocês possam aperfeiçoar novas possibilidades de trabalho com gráficos, né, práticos da administração. E aí estamos juntos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Nosso material vai ser este aqui, tá certo? Até já. Tamo junto.